Você já olhou para o céu e se perguntou se, em algum lugar distante, existe um outro planeta como a Terra? Não um mundo completamente diferente, árido ou gasoso, mas um lugar realmente parecido, com montanhas, nuvens, oceanos e talvez, só talvez, vida. Em 2015, a NASA anunciou algo que paralisou o mundo da astronomia: a descoberta de Kepler 452b, um exoplaneta localizado a 1.400 anos-luz da Terra. E o mais intrigante, ele orbita uma estrela praticamente igual ao nosso Sol, mas com uma diferença crucial. Essa estrela é 1,5 bilhão de anos mais velha que a nossa. Kepler 452b rapidamente ganhou o apelido de a prima mais velha da Terra. E esse apelido faz todo sentido. Ele está na chamada Zona Habitável, uma faixa ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para que a água líquida exista. E, como sabemos, onde há água, pode haver vida. É como se estivéssemos olhando para um espelho do nosso planeta, mas em um estágio mais avançado da existência. Como se fosse um retrato do nosso futuro, ou, quem sabe, o reflexo de uma civilização extinta. Mas antes de irmos tão longe, vamos entender o que realmente torna Kepler 452b tão fascinante. Primeiro, sua estrela. Chamada Kepler 452, ela é incrivelmente parecida com o nosso Sol, uma anã amarela da classe espectral G2 com quase a mesma temperatura, composição e brilho. Mas, ao contrário do nosso Sol, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, Kepler 452 tem aproximadamente 6 bilhões. Isso significa que ela está mais velha, mais estável e oferece pistas valiosas sobre o futuro da nossa própria estrela. Um futuro que pode envolver aquecimento gradual, aumento de luminosidade e consequências profundas para qualquer planeta orbitando ao redor. Agora, o planeta em si. Kepler 452b tem um raio cerca de 60% maior que o da Terra, o que o coloca na categoria das chamadas superterras. Sua massa exata ainda é desconhecida, mas os cientistas estimam que sua gravidade possa ser até 2 vezes mais forte que a da Terra. Imagine andar por uma paisagem parecida com a nossa, mas sentindo-se mais pesado, com os músculos sendo desafiados a cada passo. Sua órbita ao redor da estrela dura 385 dias, apenas um pouco mais que os nossos 365. Isso significa que seu ano é muito parecido com o nosso. A luz que recebe de sua estrela também é similar, embora um pouco mais intensa, já que a estrela envelhecida tende a brilhar mais. Isso poderia afetar diretamente o clima do planeta, tornando-o um pouco mais quente que a Terra atual. Mas o que realmente acende a imaginação é a possibilidade de Kepler 452b ser habitável. Se ele tiver uma atmosfera, ela pode ter desenvolvido um equilíbrio químico que sustente oceanos líquidos e talvez até ecossistemas complexos. Afinal, com 1,5 bilhões de anos a mais que a Terra, ele teve tempo muito mais do que suficiente para que a vida surja e evoluísse. Pense nisso. Se a vida demorou cerca de 4 bilhões de anos para evoluir até seres humanos aqui na Terra, o que será que aconteceu em Kepler 452b com esse bônus de tempo cósmico? Será que a vida lá é mais avançada? Teriam desenvolvido uma civilização tecnológica ou seguido por outro caminho? E se, por outro lado, a evolução seguiu um curso mais lento e ainda estão em uma fase bacteriana? Ou talvez nenhuma vida tenha surgido e o planeta seja apenas um imenso deserto de rochas e nuvens tóxicas. Essas perguntas são ainda mais instigantes quando lembramos que não conseguimos ver Kepler 452 diretamente. A descoberta foi feita por meio da técnica do trânsito, que detecta pequenas quedas no brilho da estrela quando um planeta passa em sua frente. Foi o telescópio espacial Kepler que identificou essa assinatura sutil no espaço como um detetive cósmico. Com essa informação, os cientistas puderam estimar o tamanho do planeta, sua distância da estrela e outros dados orbitais. Mas o que existe em sua superfície continua sendo um mistério. E talvez essa seja a beleza de tudo isso, o mistério.
Kepler 452b é mais do que um número em um catálogo de exoplanetas. Ele representa uma nova fronteira, uma possibilidade. Ele nos lembra que o universo é vasto demais, antigo demais e silenciosamente repleto de mundos que talvez compartilhem conosco essa dança rara que é a vida. E se Kepler 452b é o reflexo do nosso futuro, também pode ser um aviso. Porque se a estrela dele é mais velha, e se os efeitos desse envelhecimento forem reais, o planeta pode estar passando agora pelo que a Terra enfrentará daqui a bilhões de anos. Aumento de temperatura, mudanças atmosféricas drásticas, extinções em massa. Nesse sentido, Kepler 452b nos obriga a refletir sobre o nosso próprio planeta. Se um dia formos embora, se a Terra se tornar inabitável, para onde vamos? Será que poderemos alcançar planetas como esse? A resposta, por enquanto, é não. Kepler 452b está a 1.400 anos-luz de distância. Mesmo com a nave mais rápida já construída pela humanidade, demoraríamos milhões de anos para chegar até lá. É como se o planeta estivesse em outra realidade, inalcançável, mas ainda assim presente em nossa consciência. Um símbolo do que pode ser, do que talvez já foi e do que ainda podemos construir aqui. Mas isso não impede a ciência de sonhar. Projetos como Breakthrough Starshot e propostas de naves interestelares já estão em discussão. E mesmo que não possamos ir até Kepler 452b agora, ele já está nos impulsionando para uma nova era de exploração. Uma era em que não perguntamos mais se existe vida lá fora, mas quando a encontraremos. E talvez esse momento não esteja tão distante assim, porque a cada nova missão, a cada novo telescópio, estamos vendo mais longe, mais fundo. E a próxima descoberta pode ser ainda mais impressionante. Talvez seja um planeta com sinais de oxigênio, de metano, de inteligência. E talvez um dia, ao olhar para os dados de um mundo distante, vejamos uma luz artificial, um padrão, uma mensagem. Kepler 452b pode ser apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Uma história onde finalmente deixamos de olhar apenas para o nosso umbigo planetário e passamos a entender que somos parte de algo imensamente maior. Uma história onde a solidão cósmica se transforma em descoberta, em conexão. E mesmo que nunca possamos pisar em Kepler 452b, ele já pisou dentro de nós. Plantou uma semente de curiosidade, de imaginação, de humildade diante do universo. Se você chegou até aqui, é porque você sente isso, essa inquietação, essa busca. Então eu te convido, continue explorando comigo. Esse é apenas um dos muitos mundos que temos para descobrir. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que Kepler 452b abriga a vida ou será que somos de fato os únicos observadores neste grande oceano de estrelas?